Quantas ideias incríveis você já teve que morreram antes mesmo de virar um conteúdo? Ou aquela ideia que ela soa muito legal, mas você não sabe se ela vai parar em pé. E fica aquela aflição, nossa, eu precisaria falar disso, isso é importante, mas isso tem que ser importante também para outra pessoa. E ela tem que entender que é importante para ela. É aí que mora o perigo. A gente vive na era da atenção instantânea. O tempo que você leva para tirar uma ideia do papel é exatamente o tempo que um concorrente seu já elaborou essa ideia, produziu e já publicou. E obviamente acabou ocupando o espaço que deveria ser seu. E esse é o problema, né? A grande maioria dos empreendedores, dos creators, ainda estão trabalhando com estratégias e ferramental de 2018. Brainstorming na cabeça, roteiro no Word quando muito organizado e aquela produção lenta, artesanal demais para um ambiente que é absolutamente brutal em termos de velocidade. Para você ter uma ideia, só no Instagram são cerca de 95 milhões de posts por dia. No TikTok, 34 milhões de novos vídeos todos os dias. E no YouTube, 500 horas de conteúdo. Por dia? Não, por minuto. E aí eu te pergunto, você acha que realmente pode competir jogando o jogo do analógico? Ai, lá vai o Ricardo bancando o professor, o mega especialista. Deus sabe o quanto de oportunidade eu já perdi. Eu já matei ideias boas ou desenvolvi igual um imbecil ideias boas porque simplesmente eu travava no processo de desenvolvimento ou porque eu não sabia se aquela pauta realmente é legal ou realmente eu não estou conseguindo vender o peixe, que é esse segundo pilar. Será que eu estou conseguindo argumentar bem, elaborar bem? E isso passou da água para o vinho, mudou completamente quando eu parei de enxergar a inteligência artificial como uma ameaça. Eu criei agentes para serem partes do meu time criativo. E por onde começa a me ajudar? Para eu sair desse mundo da ilusão da inspiração instantânea. Porque ter ideia não é a mesma coisa que ter conteúdo. Deixa eu só dar um exemplo rapidão aqui para não ficar um negócio muito conceitual. Isso aqui é o vídeo que você está vendo. Eu tive essa ideia, mas eu fiz questão de explicar melhor. Então, como assim? Enfim, eu expliquei aqui, até coloquei o lance de pólvora molhada, tá vendo? E aqui eu tenho esse Viral Hunter, que é um robô que eu programei, é um agente que eu programei que está presente no curso e tudo mais, enfim. Então eu só vou realmente dar uma pitada aqui. O que ele faz? Ele explora 5 narrativas a respeito do que eu coloquei. Já serve esses 2 pilares aí que eu tô falando para você. Primeiro, essa ideia é legal mesmo? Ou é só ideia legal na minha cabeça? E como eu posso sustentar isso? Como é que eu posso desenvolver isso? A respeito disso, ele veio e me deu, a era do copiloto criativo, quando a ideia crua vira estratégia, com a ajuda da inteligência artificial. Da pólvora molhada ao conteúdo incendiário. Como a inteligência artificial salva ideias em risco. Mais uma abordagem, mais um ângulo, né? Mais uma perspectiva, a ilusão da inspiração instantânea, porque ter ideia não é o mesmo que ter um bom conteúdo. O designer invisível, como essa parte aqui eu já achei que ficou fraca. Da síndrome da tela em branco ao fluxo criativo guiado. Você entende? Mas assim, Ricardo, e aqui até eu contestei um pouco, um fator importante é que também podemos explorar, gostei bastante dos desenvolvimentos, na verdade, é a velocidade. A gente consegue ser mais claro, seguro e talvez o mais importante em termos de competitividade, muito mais velozes e eficientes. É exponencial, mais claro, mais atraente e mais eficiente. Perfeito, ele entendeu e continuou. Aí ele pegou 2 perspectivas, a 3 e a 5, e consolidou nesse cara. Então você está vendo que é como se fosse uma pessoa te ajudando, a gente não se sente mais sozinho. E a partir daqui, aí eu posso colocar em outros agentes que eu tenho e transformar esse carrossel, transformar em vídeo longo, transformar em vídeo curto, transformar num monte de coisa, post de blog, se eu quiser, né? Eu tenho um vídeo longo do YouTube, eu transformo isso num post de blog, que é uma coisa que eu faço sempre. Mas, Ricardo, se eu tiver uma ideia superficial, tudo bem, vamos aqui de novo então. Novo chat, né? Eu vou vir aqui e vou selecionar esse meu robô. Digamos... Tá vendo? Até coloquei uma jornalista aqui, ó. Digamos que eu quero falar assim, ó. Quero falar da concorrência sem sentido, que é esse lance de marketing versus branding. Beleza, eu só coloquei aqui esse negócio e a mágica começa a acontecer. A falsa guerra, marketing versus branding como sintoma de uma altura de dicotomias fáceis. Tá vendo que é legal dar uma trabalhada, entendeu? Senão fica um negócio muito realmente, sei lá, formal. Quando a vaidade de cargo
Aí ele já colocou numa perspectiva de cargo, né? O ego inflado por trás da rivalidade de marketing versus branding. A ilusão da escolha. Por que separar marketing de branding é um luxo que as marcas não podem mais... Tá vendo? Essa já é uma perspectiva que mais me atrai. Mais me atrai. Polarização performática. Como marketing versus branding virou teatrinho para ganhar engajamento em post de LinkedIn. Também uma perspectiva, pode ser um capítulo dentro desse cara aqui, por exemplo, né? Mas você já vê que a gente consegue... Pô, eu tive um insight, eu tive uma ideia, e aí as suas ideias, os seus insights, falando com toda sinceridade, são tão bons quanto a sua vivência no mercado. Então você tem que pesquisar, tem que ler, tem que ouvir podcast. Quanto mais você vive, mais você estuda, mais você leva a sério, melhores são os seus insights. Tranquilo? É aí que vem o negócio, né? O robô só te ajuda até certo ponto. Vamos desenvolver a 3. E aqui a mágica acontece de novo, ele dá mais corpo para esse negócio. Então essa é uma breve ilustração do que eu estou te falando. Quantos insights você consegue ter por semana, por dia? A respeito de quais editorias? No meu curso eu trabalho editorias. Eu vou falar de marketing, eu vou falar de produção de conteúdo, eu vou falar de branding, eu vou falar de personal branding, eu vou falar de estratégia. Do que eu vou falar? Quais são as minhas editorias? Quais são os tópicos dentro de cada editoria? Aí você coloca isso aqui, você colocou muita velocidade, muita eficiência e muita precisão. De repente, assim, eu não tinha pensado em trabalhar esse tema por essa perspectiva. Uma coisa muito legal também na inteligência artificial é quando você curte o canal aí e comenta isso pro robô do YouTube, do Google, quer dizer muita coisa e ajuda muito o nosso trabalho. Então dá esse tapa no dedão aí que ajuda bastante a gente e o robozinho aqui do YouTube vai ficar feliz da vida. A gente agora faz parte de uma geração obcecada por ideias. É o nosso ganha-pão. A gente vive captando insights, frases soltas, captando referências e a gente acha que todo mundo vai entender a nossa inspiração. Mas existe uma diferença brutal entre ter uma boa ideia e transformar essa ideia num conteúdo consistente. E esse mito da inspiração instantânea alimenta a ideia. Essa ansiedade, essa crença de que se a execução não for fácil, é porque a ideia não foi boa o suficiente. A inteligência artificial chega para desmontar essa ilusão. Ela não entrega o conteúdo pronto, mas provoca as perguntas certas. Aponta alguns buracos e coloca alguns elementos lógicos que transformam aquela anotação simples, talvez, num argumento sólido. E é essa ajuda que eu amo, porque tem coisa que às vezes parece que estava preso na cabeça e você vê ali no chat GPT que tem uma resposta. Tem uma ponte entre ideias. Às vezes uma ideia nossa é um sentimento, né? Mas a inteligência artificial, eu sinto que está me ajudando a organizar esses pensamentos que às vezes são disformes, são sentimentos em discurso sólido. E aí que eu programei vários agentes, cada um tem uma missão diferente. Então eu tenho precisão, tenho eficiência e tenho velocidade. Esse negócio de precisão e eficiência é assim, às vezes uma boa ideia não passa de pólvora molhada. Era para o negócio ser muito legal, mas não deu certo por vários motivos. Na boa, são 2 pilares. Ou porque a ideia realmente não está aderente com o seu público, não era uma boa ideia assim, ou porque essa boa ideia era legal, mas você não sabe sustentar, não sabe comunicar e as pessoas simplesmente não entenderam. A metáfora é simples e dolorosa. Às vezes a gente tem uma ideia que tem um baita de um potencial, mas infelizmente se ela não for bem executada, não passa de pólvora molhada. Então a inteligência artificial consegue ajudar a gente a dar clareza melhor para aquilo, adicionar camadas de tensão, de storytelling, por exemplo. Então isso acaba criando ritmo, transforma aquela fagulha inicial, que era uma ideia, numa narrativa robusta. Então não se trata só de velocidade, mas de garantir, de manter aquele potencial daquela ideia original até o produto final. Ah, mas Ricardo, conteúdo com inteligência artificial não fica artificial, pasteurizado, sem alma demais, talvez até genérico? Fica sem alma, né? Deixa eu te contar um segredo. A IA só fica genérica na cabeça ou na execução de quem só tem ideia genérica. O problema não é a ferramenta, é a falta de direção criativa. E aí que vem a pesquisa. Eu também tenho um robô só para pesquisa. A grande verdade que ninguém te conta é a seguinte: o futuro da criação de conteúdo não é mais sobre quem tem a melhor ideia,
mas é quem executa mais rápido, quem entrega mais volume com mais consistência sem abrir mão da qualidade. O problema hoje não é mais, será que eu produzo conteúdo ou não? Será que eu vou para essa... Não, agora é a velocidade, agora é volume. Não é mais sobre produzir conteúdo ou não, mas é quão rápido você consegue fazer isso. Momento jabá, mas no Branding Social e Performance eu enchi de robô principalmente no módulo de criação, porque a gente precisa desse apoio. Tanto no apoio de ter as melhores ideias e fundamentar melhor essas ideias e depois desenvolver o conteúdo mesmo. Se você quiser saber mais a respeito do meu processo de criação de conteúdo com apoio de inteligência artificial, coloca aí nos comentários, enfim, isso tá tudo no meu curso, mas eu explico mais ou menos como é que eu faço, como que é a minha lógica e eu espero que isso te ajude, porque hoje em dia, resumindo, não é mais, não sei se eu crio conteúdo, se eu não crio conteúdo, se eu apareço, se eu não apareço. Do jeito que você possa fazer, coloca a velocidade e coloca aí a precisão da inteligência artificial. Eu espero que isso tenha ajudado você, a gente se vê na próxima e valeu!